Hoje eu estou conversando com a arte educadora, diretora de teatro, cineasta e professora de música, Lelete Couto. Lelete, vamos falar de quilombos, né? Você fez um filme sobre os quilombos aqui do Vale do Paraíba. Como é que foi essa experiência? O que você aprendeu com isso? Que lição isso te trouxe? Como é que foi? Bom, essa experiência foi muito gratificante, né, desde o início do processo. Porque eu estava como assessora na Superintendência de Igualdade Racial do Estado, né? E nesse período, a Zezé Mota era superintendente, e aí nós começamos a fazer a pesquisa quantos quilombos temos no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. E aí o INCRA, a Fundação Palmares, mandando os relatórios e tal. Eu falei, gente, são muitos, né? São muitos quilombos, são muitas comunidades. E a gente precisa mostrar e contar a história, porque primeiro que falar quilombo, as pessoas acham que quilombo, não existe mais quilombo. Né? Quilombo foram aqueles que muito distante, né? Aqueles negros que fugiam, tem até uma historinha assim, né? E aí a necessidade que eu sentia era de contar essa história para as pessoas, e principalmente para a juventude, né? Porque eu tenho uma preocupação muito grande com a juventude. E o que nós fizemos? Reunimos as comunidades, fizemos um primeiro encontro da juventude quilombola do estado do Rio de Janeiro, né? Reunimos 3 jovens de cada comunidade, das 47 comunidades que foram, na época, cadastradas, e fizemos o encontro desses jovens, isso em Campos, né? Nesse encontro surgiram várias atividades, né? Programamos várias atividades, Helena Teodoro, Janaína Oliveira, várias personalidades foram para lá trabalhar com esses jovens, para trabalhar história, para trabalhar movimento, trabalhar, né, o que se pode fazer em termos de organização, e surgiu a ideia, né, de fazermos um filme contando a história a partir do olhar dos jovens. Desses 3 jovens representantes das comunidades, eles seriam os protagonistas desse documentário. E aí, né, resolvemos começar pelo Médio Paraíba, né, até pela comunidade de São José da Serra, já estava muito no movimento da titularidade, estava muito próximo, né, de Quilombo São José. São José da Serra, né? São José, né? São José, isso. E Valença. E aí buscamos fazer nessa região muito em função desse quilombo, dessa comunidade. E os jovens, com os jovens, nós montamos a equipe e aí fomos, né? Passamos 17 dias dentro dessas comunidades. Então, a equipe toda e tal. E aí, experiência fantástica essa, né? Fantástica! E o mais fantástico de tudo é que nos sentimos em casa. Porque realmente estamos em casa, né? No terreiro, lá, com galinha, né? A minha criação foi essa, né? De pato, galinha, no terreiro, com sapo, com isso, com aquilo. E aí, né? Tudo acontecendo ali. E as relações muito pessoais, muito interessante isso, porque a gente lá viu que os jovens pedem a bênção aos mais velhos, né? É um tipo de organização social bem diferente do que a gente vive aqui. Hoje, que a gente vive hoje. Que a gente vive hoje. Mas eu vivi isso na minha infância. Né? Pedir bênção para a avó, pedir bênção para o pai, pedir bênção para o mais velho. Eu fui criada desse jeito, né? E eles mantêm até hoje essa hierarquia, esse respeito aos mais velhos, né? Essa consideração aos mais velhos. E os mais velhos com os mais jovens, mais novos também, né? Então é um respeito mútuo. Tanto é que nós só conseguimos fazer o filme porque foram eles que nos levaram às pessoas certas. E aqueles que deram depoimento só deram depoimento porque foi aquele jovem que buscou e nos apresentou, né? Aconteceu uma situação muito interessante. Quando nós chegamos em São José, eu assim, né, louca para conhecer todo mundo, já para começar a filmar, começar a fazer. Aquele ritmo nosso, Vamos né? lá, vamos lá. Estava marcado para começar num dia. E eu,
com muita vontade de fazer logo, fui no dia anterior, na tarde. Nós chegamos de manhã, vamos já direto lá para o local para já começar a esquentar, né? Nós chegamos em São José, naquele terreiro enorme, não tinha um pé de pessoa, como diz no Sul, não tinha um pé de pessoa naquele lugar. E aí a gente olhava, mas, gente, cadê as pessoas desse lugar? Não tinha ninguém, porque nós estávamos sozinhos, a equipe sozinha. Não tinha ninguém ainda nos assessorando, né? E até nos recebendo. Nós não combinamos, mas a gente sentiu uma presença. E eu olhava para cima, para os morros, para os lugares, não tinha ninguém. Mas já, vamos embora, né? Fomos embora, fomos lá para a pousada. No outro dia, aí o jovem foi lá, nos recebeu, né? E aí quando nós chegamos, aí falou, ontem não tinha ninguém aqui? Não, estava todo mundo aqui. Mas cadê as pessoas? A gente estava em casa. E as pessoas estavam observando a gente lá das suas casas, observando a gente lá fora. Eu falei, gente, que interessante isso. Por quê? Tipo, não estava esperando vocês, não estava combinado. Não estava combinado. Eles sabiam que nós chegaríamos no outro dia. Então, ficamos ali, né? E aí eu entendi que é uma questão de respeito. Sim. Você não pode chegar na casa dos outros assim e sair entrando. Isso é muito forte nas comunidades quilombolas. É muito forte, porque o respeito acima de tudo. A educação acima de tudo. Então esse foi o grande... Lição maravilhosa, né, Lelete? Esse é um grande exemplo que eu, sempre que falo sobre a comunidade quilombola, quando vem as questões pejorativas, aqueles jogos que a gente sabe que as pessoas... mas isso aí são um bando de... Né? A gente sabe que as pessoas ainda têm esse pensamento, são aproveitadores, são... Peraí, você já foi numa comunidade? Você já foi até lá? Você conhece aquelas pessoas? Então, se você não conhece, você não fala. E é um discurso que está prevalecendo no momento, que a gente sabe que a titulação das terras dos quilombos estão em risco no momento, infelizmente. Muito sério, né? Vamos ver um trechinho aqui do teu documentário. O sonho meu mesmo Canecão. é igual eu falo. É a terra. Eu sonho muito com a terra. O título da terra. Saiu do Congo num navio negreiro, baixou do litoral, batuque banzo no chão do terreiro, pra suportar o mal. Correu, fugiu, sofreu, sumiu e subiu o morro, e o horizonte era o fundo do quintal. Raimbaú é coroné, canto pano manto. Raimbaú é coroné, Raimbaú é coroné. Era mandado embora se cantasse, falasse que aqui era a fazenda do quilombo. Então nós respeitávamos meu pai, meus avós, tio, respeitava. Mas sabíamos que aqui era o quilombo, né? Mas eles não deixavam denunciar que aqui era a fazenda do quilombo. Meu avô veio da África e minha avó veio da Bahia, aí casou em São Paulo. Aí quando ele veio fugido de Lima Duarte, que ele veio pra cá fugido, com a minha avó era bem salientinha, né? Que andou lá com os filhos do senhorzinho, que eu não sei, que cortou os dedinhos dela. Ela veio com os dedos cortados. Aí ele veio de canoa pelo Rio Paraíba, porque eles fugiram lá de Lima Duarte. Aí veio parar aqui em Pinheiral. E depois de muita luta, mas eles conseguiram a titulação, né? Esse filme foi em 2009, né? 2009. 2009. Né? E agora foi, eu não lembro quando que eles conseguiram, mas eles já conseguiram. Eu também não lembro exatamente o ano, mas eles conseguiram. Conseguiram sim, né? Depois de muita luta, muita resistência, de muito sacrifício. Né? Eles tem histórias que eles apanhavam, eles não podiam pegar jabuticaba,
no terreno, de ficar divisão. Também isolado, né? Não podia ultrapassar. Não podia ultrapassar a cerca, não podia. Então é muito complicado, né? Um sacrifício muito grande, né? Para viver onde é o lugar dele. onde ele nasceu ali, ele sabe dali, ele não sabe de outro lugar. Ele não quer a terra do outro, ele quer o que é dele. Que é dele. Que é dele. E o Brasil, como sempre, a maior dificuldade de reconhecer, né, a luta indígena, a luta negra, né, o Brasil não reconhece o estrago que foi a escravidão, como se fosse algo normal que tivesse acontecido, e, ou seja, o Brasil não se sente responsável pela escravidão. Então, escravidão, genocídio do indígena, quer dizer, tem toda uma estrutura aqui de extermínio do indígena, gente, é uma coisa muito séria, ninguém fala sobre isso. As pessoas, não se quer falar sobre isso, as políticas não estão voltadas a essa reparação, né? Porque tem que se reparar, é um erro muito grave. Porque não se sente compromisso. Não se sente compromisso. Não tem nenhum compromisso com isso, né? Então, como se fosse em outro lugar, né? Não é aqui, né? As histórias acontecem aqui e aqui é que se quer apagar, se quer esconder, se quer... Muito sério. Então, vamos falar, falando em quilombo, vamos falar aqui rápido, que o nosso tempo está acabando, mas vamos falar do teu projeto aí, Quilombolado, como é que é isso? Esse é um projeto muito gostoso. Esse projeto, ele nasceu de encontros que eu fazia na minha casa e tal, e aí conversando com os amigos, né, artistas e tal, e a gente percebeu da solidão do artista negro. Né? Isso é sério. A gente pensar que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas de destaque, né, por serem negros, elas são isoladas naquele destaque. Então, por isso, as pessoas falam, porque não tem problema, tem fulano, beltrano... Não, mas você conta o número de pessoas. Conta nos dedos. Conta nos dedos quantas são essas pessoas, né, que estão em destaque. E aí, pensando nisso... Ninguém sabe também como é a vida dessas pessoas que estão em destaque. Qual é o preço que elas pagam para estar em destaque. E aí, quando se fala sobre esse preço, eu estou falando sobre a solidão dessas pessoas. Eu estou falando dessa luta, dessa resistência mais solitária. E aí, a gente bolou essa história do quilombolado, que é misturar todo mundo, mas homenagear esses que já estão na estrada há mais tempo, trazendo os mais jovens, né, para reverenciar aquelas pessoas. E é um momento de confraternização, das pessoas estarem juntos, conversar, né, e se sentir parte, né? Incluído. Lelete, muitíssimo obrigado por poder dividir sua história com a gente. Muito obrigado pela tua emoção, por poder compartilhar com todos nós, por poder se despir, né, da sua emoção, para poder aqui, juntamente conosco, contar a nossa história. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada e parabéns, viu? Porque o que vocês fazem faz a diferença. Faz a diferença. Muito obrigada. Eu conversei com a arte educadora, diretora de teatro, cineasta e professora de música, Lelete Couto. E se você chegou agora, não tem problema. Basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O Cultine é memória e é a disputa da nossa narrativa. Como diria Conceição Evaristo, é a nossa escrevivência na prática, no audiovisual, no diálogo. É o lugar da gente saber de onde a gente veio para não ter dúvida para onde a gente tem que ir.